Esta é a história do dia da Rádio Observador. Putin não paga as dívidas ou não o deixam pagar? Таких крестьян было меньше, чем теперь при капитализме, потому что большинство принадлежало к совсем нуждающимся. É preciso recuar mais de 100 anos ao tempo de Lenin e da Revolução Bolchevique para se encontrar algo parecido. E ainda assim são muito mais as diferenças do que as semelhanças entre os dois momentos históricos. Em fevereiro de 1918, a Rússia recusou-se a pagar a dívida externa contraída no tempo do anterior regime dos czares. Ao dinheiro de hoje seriam mais de 500 mil milhões de euros. Agora, um século depois e no meio de uma guerra, Moscovo volta tecnicamente a entrar em incumprimento. Mas, desta vez, a história é muito diferente. Os russos dizem que têm dinheiro, querem pagar, mas não conseguem fazê-lo. Porquê? Because this is a historic moment, Tom, as we look at those bonds, Russian defaulting officially on $100 million of debt. This is their first default since going all the way back to 1918. So for my chart, they were looking at those bonds that they're defaulting on here, the 2036, and that they did have 100 due. And I remember these bonds have been trading in distressed territories. Quando falamos de países, os incumprimentos no pagamento das dívidas são processos que podem levar muito tempo para serem resolvidos. Para se ter uma ideia, foram precisos 80 anos para a Rússia chegar a acordo com os credores externos quanto à dívida de 1918. Foi em 1998, precisamente no mesmo ano em que, ainda na presidência de Boris Yeltsin, a Rússia entrou no incumprimento de dívida interna. O ruble, a moeda russa, afundou-se e o sistema bancário desmoronou. Agora a história é diferente. 95 milhões de euros em juros relativos a empréstimos não chegaram aos credores externos. O prazo chegou ao fim este domingo. A questão é que a Rússia garante que tem dinheiro para pagar, mas não consegue por causa das sanções aplicadas após a guerra na Ucrânia. Como é que se chegou a este ponto? Como se pode resolver um impasse destes? E que consequências é que isto pode ter, tanto no imediato como no futuro? Hoje vamos falar com Edgar Caetano, jornalista de economia do Observador. Bem-vindo, Edgar. Obrigado. A guerra na Ucrânia e as sanções já tiveram início há 4 meses. Por que é que só agora é que surgiu este incumprimento por parte da Rússia? A pergunta é boa, porque de facto já foi, nos últimos meses já houve vencimento de muitos juros de dívida e também de reembolsos de capital de dívida, e foi sendo possível fazer sempre esses reembolsos, esses pagamentos. Foi sendo noticiado por vezes que a Rússia enfrentava um momento importante no pagamento desta ou daquela dívida, mas a verdade é que isso não foi a notícia até agora. E não foi notícia porque isto passa sobretudo pelo sistema financeiro em termos internacionais pela América, e os Estados Unidos, quando aplicaram as sanções, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, quando aplicaram as sanções à Rússia, incluíram uma linha, uma exceção, que dizia que, sendo impossível, obviamente, receber dinheiro da Rússia, se for uma empresa, por exemplo, podias receber dinheiro da Rússia se estivesse em causa aqui o pagamento de dívida, a dívida pública neste caso. E a questão é que essa linha existia, e foi ao abrigo dessa linha que havia a exceção que permitia que os pagamentos fossem sendo feitos, só que os Estados Unidos deixaram expirar essa linha no final de maio, o que significa que agora com estes títulos que tinham os juros para pagar agora no dia 27 de maio, de repente ficou aqui num limbo. Mas que dívida é esta? Estamos a falar de quanto dinheiro? Estamos a falar só de juros de duas linhas de obrigações. Estamos a falar de cerca de 100 milhões de dólares, não é? Não é assim muito dinheiro, tendo em conta que percebemos que o que está aqui em causa é muito mais do que 100 milhões de dólares, não é? Mas são duas linhas de obrigações que o Estado russo a Federação Russa tinha que pagar nesta data. Na verdade foi 27 de maio, nós estamos a 27 de junho, isto porque normalmente nestas coisas há um período de graça de 30 dias, e o que significa que mesmo quando não se paga no dia, há 30 dias depois, só de passar 30 dias é que se pode falar em incumprimento, sendo que obviamente não há ainda uma declaração de incumprimento formal, não é? Há apenas detentores destes títulos, investidores que dizem que não receberam o que lhes era devido. Exatamente. E normalmente a quem é que cabe declarar que a Rússia ou qualquer outro país entrou em incumprimento?
Pois, exatamente. Isso não aconteceu ainda, não é? Só para ficar claro para os ouvintes que não foi ainda declarado o incumprimento formal, e a geopolítica que está aqui em causa agora é muito em torno disso. Normalmente, quem diz que um país não pagou a dívida de uma forma mais informal são as agências de rating, não é? Sabemos que elas fazem a classificação e quando veem não só que não pagou ou quando existe risco de não pagar, eles fazem aquelas opiniões em que dizem que pode estar em default, não é? Seletivo, neste caso uma parte da dívida ou não. Depois, mais formalmente ou mais oficialmente, há um outro organismo que é a ISDA, que é quem avalia se existiu um evento de crédito, ou seja, se a nível internacional há um organismo chamado ISDA, a sigla é essa, e o que eles fazem é, no fundo, dizer isto foi um evento de crédito, ou seja, houve aqui uma falha. E o que é que isso significa? Significa que vai decidir se são ativados ou não os famosos Credit Default Swaps, não é? Que são os instrumentos que são uma espécie de seguros, que quando alguém não paga, um Estado não paga, uma empresa, é a ISDA que vai deliberar, mais do que uma agência de rating. Uma agência de rating faz uma opinião, não é? Que influencia os investidores, seus clientes, ou o mercado no geral. A ISDA não. A ISDA tem um poder mais formal. Sim. В валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до... Ouvimos aqui Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a dizer que se o dinheiro não chegou onde devia ter chegado, a culpa não é da Rússia. Moscovo nega qualquer incumprimento, alega que quer pagar, mas não consegue. O que é que está a acontecer? É possível que aquela linha que falámos há bocadinho do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é possível que, embora nós não queiramos ser ingênuos nesta matéria, porque percebemos que há aqui mais do que efeitos de calendário em jogo, é possível que, como a linha deixa de existir, como expirou, deixa de ser possível estar nos Estados Unidos, seres um banco, um fundo de pensões americano, deixa de ser possível receber aquele pagamento. E o que a Rússia diz é que transmitiu, ou fez uma transferência dos fundos necessários, como sempre tinha feito, lá está, nos últimos meses, não é? Para uma chamada Câmara de Compensação. São, no fundo, umas entidades privadas que existem, neste caso é a Euroclear, que é sediada na Bélgica, em Bruxelas, e o que eles dizem é que o dinheiro foi transferido. Se depois dali não foi para os destinatários, isso não é problema deles. E, portanto, essa é a argumentação. Agora, o que nós sabemos é que a empresa em questão, a Euroclear, que é uma câmara de compensação, no fundo assegura que as transações são cumpridas e respeitadas em ambos os lados da partida e da chegada. Eles não confirmam que o dinheiro chegou, não confirmam que não o transmitiram depois aos destinatários, apenas dizem que cumprem as sanções e cumprem todas as instruções governamentais a todo o momento. Mas assim sendo, então, em que é que ficamos agora? Enfim, o que é que se pode seguir no futuro? Quais as cenas dos próximos capítulos? Basicamente, em termos gerais, não neste caso em particular, em termos gerais, o que acontece quando um Estado não paga, neste caso não paga juros, o que acontece é que há uma minoria, 25% de investidores, é suficiente para fazer o chamado, ativar a cláusula de aceleração, que é, no fundo, como só faltou o pagamento de juros, como os juros não chegaram, vamos fazer uma aceleração, digamos, para dizer que este emitente ou esta entidade que não pagou os juros, se não pagou os juros também, não tem dinheiro para os juros, também não tem dinheiro para o capital, não é? Portanto, ativa-se essa cláusula e diz se esta emitente está na bancarrota. Mas aceleração no sentido em que eles querem acelerar o processo e recuperar... É no sentido de aceleração porque o que é uma falha do pagamento de uns juros, que é um montante mais pequeno, não é? Assume-se, ou quer-se oficializar, que se ele não pagou os juros, também não pagaria o capital. Portanto, quer-se dizer que toda aquela dívida está, neste momento, a faltar, não é? Em risco, exatamente. Agora, se isso vai acontecer ou não, é uma dúvida muito grande, porque isto não é uma situação muito normal, não é? Isto não é... Embora os fracassos de pagamento de dívida soberana não seja uma situação que acontece todos os dias, felizmente, mas ainda é mais anormal do que essa situação um pouco frequente. Agora, nesta fase, acredita-se que os investidores neste momento têm 3 anos para ativar ou para levar a Rússia a tribunal, seja o que for. E nós sabemos que daqui a 3 anos muita coisa pode acontecer. E, portanto, não havendo uma urgência em avançar já para o tribunal, tentar já recuperar o dinheiro, não sendo muito dinheiro que está em causa, pelo menos para já, estamos a falar só de uma linha, né? Nos próximos meses poderá ser diferente. A expectativa é que não haja ninguém, embora possa acontecer, não parece que vá haver alguém que vá
pôr em risco ou ir para tribunal quando tem 3 anos para o fazer. Nós sabemos que daqui a 3 anos muita coisa pode ter acontecido. A guerra pode ter acabado, ou pode não ter acabado, ou Putin poderá estar no poder, ou poderá não estar. Há muita coisa que pode acontecer nos próximos 3 anos. Portanto, neste momento não parece haver um incentivo para que isto vá já ter uma consequência prática no imediato. E para já, que impacto é que esta notícia do incumprimento teve nos mercados financeiros? Nenhum, porque já era previsível. Já se sabia que seria um bocadinho assim. Isto nos mercados financeiros, a única coisa que faz mexer os mercados é aquilo que é inesperado, não é? Porque aquilo que não é inesperado, em princípio, já foi descontado nas semanas anteriores. Não houve impacto nenhum. Agora, nós sabemos também que é muito possível que nos próximos dias as agências de rating digam que a Rússia teve o default, aquilo que falámos há pouco sobre os tais passos que existem. Agora, a questão é que isso não vai ter influência nenhuma, porque o que acontece quando um país tem o seu rating cortado? Perde acesso ao mercado. Bem, a Rússia não tem acesso ao mercado, não é? Por força das sanções, nem que tivesse rating AAA, que isso nunca aconteceria nesta fase, pelo menos, não podia ter acesso, por questões que vão além do rating, não é? Questões muito mais complexas do que isso. E, portanto, no imediato não há, assim, grande influência. Agora, o que se nota que Moscou está a querer reforçar é que isto, porque isto, mais do que tudo, é uma questão simbólica. Como não tem efeitos muito práticos, há uma carga de simbolismo, não é? E percebe-se que a Rússia não queria isto, não é? Não queria ter esta questão para gerir agora. Não só não queria externamente, mas sobretudo internamente, porque chega a um ponto em que, por muita desinformação que existe, mesmo na sociedade e controle da imprensa, as pessoas a certa altura começam a sentir a crise económica na pele. E, portanto, também há um esforço muito grande do Kremlin de tentar fazer com que, até para consumo interno, as pessoas não fiquem a achar que isto é uma coisa, é mais uma provocação, como já foi dito muitas vezes. And that's why we have the Russian finance minister calling this a farce, saying whatever label you want to put on it, you can put on it. But he said, quote, anyone who understands the situation knows that this is in no way a default. E consequências pensas que pode ter para a guerra da Ucrânia ou para um eventual escalar da tensão agora? A via jurídica cria alguns problemas e alguns riscos, porque, digamos, repara, a Rússia não é um país soberano, não é? E, portanto, até certo ponto, se houver uma altura em que isto de facto vai para Tribunal Internacional, podemos chegar a uma altura em que, de facto, há uma decisão contra a Rússia, não é? Que responsabiliza a Rússia, seja a favor de algum dos credores que eventualmente se queixem, digamos assim. Se isso acontecer, no limite, e por acaso penso que foi o Ministro das Finanças da Rússia falou sobre isso, repara, neste momento os Estados Unidos não são uma parte do conflito, não é? O conflito é uma operação militar especial na Ucrânia. Não podemos esquecer que para a Rússia isto não é uma guerra. Exato. E os Estados Unidos, embora estejam a emprestar armas e a dar armas à Ucrânia, não estão na guerra, obviamente, não é? Até que ponto é que uma decisão num tribunal internacional pode fazer escalar isto, não é? Pode envolver o Ocidente? Nós sabemos que às vezes as guerras, o exemplo de Pearl Harbor, por exemplo, há sempre um momento, algo que acontece, que pode ser mais ou menos previsível ou previsto, que faz com que os conflitos se alastrem. E, portanto, obviamente que é do interesse da Rússia pintar a coisa dessa forma, não é? Eles estão sempre com aquela ameaça da guerra mundial, da ameaça nuclear. Não sabemos muito bem se essas ameaças são válidas ou não, mas que são, em teoria, favoráveis para quem, na ótica de quem as faz, são, não é? E, portanto, não é impossível que, à medida que se esta questão da dívida pública começar a haver mais episódios de falhanço de pagamento e vá para tribunal, isso pode levar a uma escalada do conflito, e é o próprio Ministro das Finanças que admite que isso possa acontecer. E se não teve impacto nos mercados financeiros, pelas razões que já explicaste, que impacto é que pode ter quando falamos da economia russa, ou seja, ao nível da economia real? Esses impactos já se estão a sentir, não é? Não tanto da questão deste falhanço de pagamento de uma dívida em particular, mas no geral, todo este enquadramento, nós escrevemos sobre isso na semana passada, salvo erro, sobre o tal golpe duro que existe na economia, que Putin esforça-se por esconder, foi a palavra que nós usámos. Não tanto desta questão deste pagamento de dívida, mas nós sabemos que, tendo em conta, por exemplo, a cotação do rublo, não é? Que é muitas vezes usada por Putin e pelo Kremlin como um argumento para dizer que está tudo bem. Obviamente não está tudo bem, não é? O rublo não é uma moeda cotada de forma livre no mercado cambial internacional, não é? Há uma série de controles capitais e outras medidas que estão explicadas nesse texto, para quem tiver mais curiosidade.
há uma série de mecanismos que estão, no fundo, a mascarar o que seria se o rublo pudesse deixar de ser negociado de forma livre, não teria a cotação que tem, certamente, não é? Porque há uma intervenção direta e proativa do Banco Central. Sim, foi uma valorização artificial, não é? Completamente, sim. E não só, o Putin falou sobre a inflação que está controlada. Quer dizer, a inflação em termos homólogos não está controlada, está a 2 dígitos. Houve ali um período, no final de maio, penso eu, que houve uma inflação mensal muito, muito pequena, ou zero, o que é que foi? Isso, na verdade, pode ser vendido para o público russo, ligando um bocadinho aqui ao que estávamos a falar há bocado sobre a preocupação que é preciso ter com os cidadãos. Isso pode ser vendido como uma coisa boa, porque, de facto, o mundo debate-se com a inflação, não é? Há ali algum ganho que Putin sente que pode obter ao dizer nós não temos inflação, isso não é connosco, isso é o feitiço a virar-se contra o feiticeiro de quem nos aplicou sanções. Mas quer dizer, de facto, a inflação pode desacelerar também, pode ser um mau sinal, pode ser um sinal que de facto aquela economia está a começar a patinar, não é? E é impossível que não patine. Estamos a falar de centenas de empresas, até milhares de empresas que saíram, muitas delas nem sequer tinham nenhuma razão para sair, não? Ou seja, ninguém as obrigou a sair, saíram por uma falha, por uma decisão que por alguma razão não era conveniente permanecerem naquele mercado, ou então tinham mesmo que sair. E sabemos que isso é um fator que inevitavelmente faz as economias deixar de ter tanta produtividade e portanto é isso que está em causa. E nós escrevemos sobre esse texto sobre a forma como Putin está a tentar mascarar este impacto que é muito duro, mas sabemos que é decisivo para ele porque o apoio interno não deixa de ser crucial para ele nesta fase. Obrigado, Edgar. Obrigado. Edgar Caetano é jornalista de economia do Observador e assina um artigo online onde pode perceber todos os detalhes sobre o incumprimento da Rússia no pagamento da dívida externa. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos ainda sons históricos retirados do YouTube e ainda da Bloomberg. Contamos também com a ajuda do Pedro Gruner na pesquisa. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.